Um curso em milagres, capítulo 23. A guerra contra ti mesmo. Tópico 2. As leis do caos. 1. As leis do caos podem ser trazidas à luz, embora nunca possam ser compreendidas. Leis caóticas dificilmente têm significado e estão, portanto, fora da esfera da razão. No entanto, elas parecem ser um obstáculo à razão e à verdade. Vamos então olhá-las calmamente para que possamos olhar para o que está além delas, compreendendo o que são e não o que elas querem manter. É essencial que se compreenda para o que servem, porque o propósito que tem é fazer com que a verdade seja sem significado e atacá-la. Aqui estão as leis que regem o mundo que fizeste, e no entanto, nada governa e não é preciso quebrá-las, simplesmente olhar para elas e ir além. 2. A primeira lei caótica é que a verdade é diferente para cada um. Como todos esses princípios, esse mantém que cada um é separado e tem um conjunto diferente de pensamentos que opõe à margem dos outros. Esse princípio se desenvolve a partir da crença em que existe uma hierarquia de ilusões. Algumas são mais valiosas e, portanto, verdadeiras. Cada um estabelece isso para si mesmo e faz com que seja verdadeiro através do seu ataque ao que o outro valoriza. E isso é justificado porque os valores diferem e aqueles que os mantêm parecem não ser como os outros e, portanto, são inimigos. 3. Pensa em como isso parece interferir com o primeiro princípio dos milagres, pois isso estabelece graus de verdade entre ilusões, fazendo com que pareça que alguns são mais difíceis de superar do que outras. Se fosse reconhecido que todas são a mesma e igualmente inverídicas, seria então mais fácil de compreender que os milagres se aplicam a todas elas. Todos os tipos de erros podem ser corrigidos porque são inverídicos. Quando trazidos à verdade, ao invés de serem levados uns aos outros, meramente desaparecem. Nenhuma parte do nada pode ser mais resistente à verdade do que a outra. 4. A segunda lei do caos, de fato valorizada por todos os adoradores do pecado, é que cada um não pode deixar de pecar e, portanto, merece ataque e morte. Esse princípio, estreitamente relacionado com o primeiro, é a exigência de que os erros pedem punição e não correção. Pois a destruição daquele que fez o erro coloca-o além da correção e além do perdão. O que ele fez é, assim, interpretado como uma sentença irrevogável sobre si mesmo, a qual o próprio Deus não tem o poder de superar. O pecado não pode ser redimido, sendo a crença segundo a qual o Filho de Deus pode cometer equívocos pelos quais a sua própria destruição venha a ser inevitável. 5. Pensa no que isso parece fazer com o relacionamento entre o pai e o filho. Agora, aparentemente, eles nunca mais poderão ser um outra vez, pois um não pode deixar de estar sempre condenado e pelo outro. Agora eles são diferentes e inimigos. E o seu relacionamento é de oposição, assim como os aspectos separados do filho só se encontram para conflitar, mas não para unir-se. Um vem a ser fraco, o outro forte através da sua derrota, e o medo de Deus e uns dos outros agora aparenta ser razoável e se faz real devido ao que o Filho de Deus fez a ambos, a si mesmo e a seu Criador. 6. A arrogância em que se baseiam as leis do caos não pode ser mais evidente do que aqui. Aqui está um princípio que pretende definir o que o Criador da realidade tem que ser, e o que ele tem que pensar, e o que ele tem que acreditar, e como ele tem que responder acreditando nisso. Nem mesmo se considera necessário perguntar-lhe acerca da verdade do que foi estabelecido, para que ele creia. Seu filho pode dizer-lhe isso,
e ele não tem senão a escolha de aceitar a sua palavra ou estar equivocado. Isso conduz diretamente à terceira crença absurda que parece fazer com que o caos seja eterno. Pois se Deus não pode estar equivocado, ele tem que aceitar a crença do seu filho acerca do que ele é e odiá-lo por isso. 7. Vê como o medo de Deus é reforçado por esse terceiro princípio. Agora vem a ser impossível voltar-se para ele pedindo ajuda na miséria, pois agora ele veio a ser o inimigo que a causou, a quem é inútil apelar. E nem pode a salvação estar dentro do filho, cujos aspectos parecem estar em guerra contra ele e justificados em seu ataque. E agora o conflito se faz inevitável, além da ajuda de Deus, pois agora a salvação não pode deixar de ser impossível, porque o Salvador veio a ser inimigo. Veio a ser o inimigo. 8. Não pode haver nenhuma liberação, nem é possível escapar. Assim, a expiação vem a ser um mito, e a vingança, não o perdão, é a vontade de Deus. A partir de onde tudo isso começa, não há nenhuma ajuda à vista que possa ser bem-sucedida. Só a destruição pode ser o resultado, e o próprio Deus parece estar ao lado da destruição para dominar seu filho. Não penses que o ego fará com que sejas capaz de achar o meio de escapar do que ele quer. Essa é a função desse curso, que valoriza o que o ego, que não valoriza o que o ego estima. 9. O ego só valoriza aquilo que ele toma dos outros. Isso conduz à quarta lei do caos, que, se as outras forem aceitas, não pode deixar de ser verdadeira. Essa lei aparente é a crença segundo a qual tens aquilo que tomaste de outros. Através disso, a perda do outro vem a ser o teu ganho, e assim ela falha em reconhecer que jamais podes tomar coisa alguma de ninguém, a não ser de ti mesmo. No entanto, todas as outras leis necessariamente conduzem a isso, pois inimigos não dão voluntariamente um ao outro e nem buscariam compartilhar as coisas que valorizam. E o que os teus inimigos querem afastar de ti tem que valer a pena possuir, já que eles o esconderam da tua vista. 10. Todos os mecanismos da loucura são vistos emergindo aqui. O inimigo, que se faz forte para manter oculta a herança valiosa que deveria ser tua. A tua posição que é justificada, assim como o ataque, pelo que foi mantido à parte de ti, e a perda, inevitável, que o teu inimigo não pode deixar de sofrer para te salvar. Assim, os culpados protestam em favor de sua inocência. Se não tivessem sido forçados a esse vil ataque pelo comportamento inescrupuloso do inimigo, eles teriam respondido apenas com benignidade. Mas, em um mundo selvagem, os benignos não podem sobreviver. Assim sendo, eles não podem deixar de saquear ou serão saqueados. 11. E agora uma vaga questão não respondida, ainda não explicada. O que é essa coisa preciosa, essa pérola de valor inestimável, esse tesouro secreto a ser arrancado com justa ira desse inimigo, tão traidor e astuto? Não pode deixar de ser aquilo que queres, mas que nunca achaste. E agora compreendes a razão por que não o achaste, pois isso foi tomado de ti por esse inimigo e escondido onde não pensarias sequer em olhar. Ele o ocultou no seu próprio corpo, fazendo disso a cobertura para a culpa que ele sente, o esconderijo do que te pertence. Agora o seu corpo tem que ser destruído e sacrificado para que possas ter aquilo que te pertence. A sua traição exige a sua morte para que possas viver, e tu só atacas em autodefesa. 12. Mas o que é isso que queres que exige a tua morte? Mas o que é isso que queres que exige a sua morte? Como podes estar certo de que o teu ataque assassino é justificado, a não ser que saibas que ele serve, para que ele serve? E aqui, um princípio final do caos vem para resgatar. Ele mantém que há um substituto para o amor.
Essa é a mágica que irá curar toda a tua dor, o fator que faltava em tua loucura e que a faz sã. Essa é a razão pelo qual não podes deixar de atacar. Eis aqui o que faz com que a tua vingança seja justificada. Eis aqui revelada a dádiva secreta do ego, arrancada do corpo do teu irmão, ali escondida na malícia e no ódio, para ser dada àquele a quem a dádiva de fato pertence. Ele quer privar-te do ingrediente secreto que daria significado à tua vida. O substituto para o amor, nascido da tua inimizade para com o teu irmão, tem que ser a salvação. Não há nenhum substituto para ele, e existe apenas um. E todos os teus relacionamentos não têm senão o propósito de se apoderar dele e fazer com que seja teu. 13. A tua posse nunca se faz completa. E nunca o teu irmão deixará de atacar-te em função do que tu lhe roubaste. Nem Deus porá fim à sua vingança contra ambos, pois na sua loucura ele não pôde deixar de ter esse substituto para o amor e matar a ambos. Tu que acreditas que caminhas na sanidade, com os pés em terra sólida e através de um mundo no qual é possível achar um significado, considera isso. Essas são as leis das quais a tua sanidade parece se basear. Esses são os princípios que fazem com que a terra sob os teus pés pareça sólida. E é aqui que procuras um significado. Essas são as leis que fizeste para a tua salvação. Elas mantêm no lugar o substituto para o céu que tu preferes. Esse é o seu propósito. Foram feitas para isso. Não faz sentido questionar o que significam. Isso é evidente. Os meios da loucura têm que ser insanos. Estás igualmente certo de que conheces que a meta é a loucura? 14. Ninguém quer a loucura e ninguém fica apegado à própria loucura se vê que é isso o que ela é. O que protege a loucura é a crença em que ela seja verdadeira. É a função da insanidade tomar o lugar da verdade. Ela tem que ser vista como verdade para que se acredite nela. E se ela é verdade, então necessariamente o seu oposto, que antes era a verdade, agora não pode deixar de ser loucura. Tal reversão, completamente ao contrário, onde a loucura é sanidade. As ilusões são verdadeiras, o ataque é benignidade, o ódio é amor e o assassinato é bênção. É a meta a que servem as leis do caos. Esses são os meios pelos quais as leis de Deus aparentam estar revertidas. Aqui as leis do pecado parecem manter o amor cativo e deixar que o pecado se vá em liberdade. 15. Essas não parecem ser as metas do caos, pois através da grande reversão elas aparentam ser as leis da ordem. Como poderia não ser assim? O caos é a ausência de leis e não tem leis. Para que se acredite nele, suas aparentes leis têm que ser percebidas como reais. Sua meta de loucura tem que ser vista como sanidade, e o medo, com lábios cinzentos e olhos que não veem, cego e terrível a ser contemplado, é erguido ao trono do amor, seu conquistador moribundo, seu substituto, o salvador da salvação. Como as leis do medo fazem a morte parecer bela, dá graças ao herói no trono do amor que salvou o Filho de Deus para o medo e para a morte. 16. Entretanto, como é possível que se possa acreditar em semelhantes leis? Existe um estranho instrumento que possibilita isso. Ele nem sequer deixa de ser familiar. Nós já vimos como ele parece funcionar muitas vezes antes. Na verdade, ele não funciona. Entretanto, nos sonhos, onde só as sombras desempenham papéis principais, ele parece muito poderoso. Nenhuma lei do caos poderia compelir a crença, a não ser através da ênfase na forma e da desconsideração do conteúdo. Ninguém que pense que qualquer uma dessas leis é verdadeira vê o que ela diz. Algumas das formas que tomam parecem ter significado, e isso é tudo. 17.
Como é possível que algumas formas de assassinato não signifiquem morte? É possível que um ataque sob qualquer forma seja amor? Que forma de condenação é uma bênção? Que pode fazer com que o seu próprio Salvador seja impotente e achar a salvação? Não permitas que a forma do ataque a ele te engane. Não podes buscar danificá-lo e ser salvo. Quem pode achar segurança contra o ataque voltando-se contra si mesmo? Como pode ter importância a forma que essa loucura tome? É um julgamento que derrota a si mesmo, condenando o que diz que quer salvar. Não te enganes, quando a loucura toma uma forma que pensa ser bela, aquilo que tensiona a tua destruição não é teu amigo. 18. Afirmarias e pensarias que é verdade, que não acreditas nessas leis sem sentido e nem ages de acordo com elas. E quando olhas para o que elas dizem, não se pode acreditar nelas. Irmão, tu acredita nelas, pois de que outra maneira poderias perceber a forma que tomam com um conteúdo como esse? É possível que quaisquer dessas formas se mantenham? No entanto, acreditas nelas pela forma que tomam e não reconheces o conteúdo. Ele nunca muda. Podes pintar lábios de cor de rosa em um esqueleto, vesti-lo com o que é belo, agradá-lo e mimá-lo e fazê-lo viver? E podes ficar contente com a ilusão de que estejas vivendo? 19. Não há vida fora do céu. Onde Deus criou a vida, lá ela tem que estar. Em qualquer estado à parte do céu, a vida é ilusão. Na melhor das hipóteses parece vida, na pior parece morte. No entanto, os dois são julgamentos sobre o que não é vida. São iguais na tua falta de acuidade e de significado. A vida fora do céu é impossível. O que não está no céu não está em lugar nenhum. Fora do céu existe apenas o conflito de ilusões, sem sentido, impossível e além de toda a razão, mas apesar disso, percebido como uma eterna barreira para o céu. Ilusões não são senão formas. Seu conteúdo nunca é verdadeiro. 20. As leis do caos governam todas as ilusões. As suas formas conflitam, fazendo com que pareça bastante possível valorizar algumas acima de outras. Entretanto, cada uma delas se baseia, com tanta certeza quanto as outras, na crença segundo a qual as leis do caos são as leis da ordem. Cada uma sustenta essas leis de forma completa, oferecendo um testemunho certo de que essas leis são verdadeiras. As formas aparentemente mais gentis do ataque não são menos certas no seu testemunho ou nos seus resultados. É certo que as ilusões trarão medo devido às crenças que nelas estão implicadas, não devido à sua forma. E a falta de fé no amor, sob qualquer forma, testemunha a realidade do caos. 21. Da crença no pecado, necessariamente decorre a fé no caos. Como é uma decorrência, parece ser uma conclusão lógica, um passo válido no pensamento ordenado. Os passos para o caos decorrem de forma ordenada no seu ponto de partida. Cada um deles é uma forma diferente na progressão da reversão da verdade, conduzindo ainda mais ao aprofundamento do terror e ao distanciamento da verdade. Não penses que um passo é menor do que o outro, nem que é mais fácil o retorno de um do que do outro. Toda a descida do céu está em cada um deles. De onde o teu pensamento começa, lá ele tem que terminar. 22. Irmão, não des nenhum passo para a descida ao inferno, pois, tendo dado um, não reconhecerás o resto pelo que eles são, e eles seguir-se-ão. O ataque, sob qualquer forma, colocou o teu pé sobre a escadaria tortuosa que conduz para longe do céu. No entanto, a qualquer instante, é possível que tudo isso seja desfeito. Como podes saber se escolheste os degraus do céu ou o caminho para o inferno? Bem facilmente. Como te sentes? A paz está na tua consciência.
Está certo da direção em que estás indo? E estás seguro de que a meta do céu pode ser alcançada? Se não, caminhas sozinho. Pede então ao teu amigo que se una a ti e que dê a certeza de onde vais.